Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Que bom a gente estar juntos em mais um programa desta série Vidas Impactadas. Este é o segundo programa onde nós vamos estar continuar olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, olhando hoje para a história de Paulo e Barnabé. Que bom poder contar com a sua companhia. O sábado do Senhor chegou e agora você que chegou aí correndinho do serviço em casa, tem a oportunidade de estar recebendo o sábado conosco. E eu não estou sozinho aqui, eu estou juntamente com dois convidados muito especiais que hoje nós vamos então compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, olhar para a Escritura nesse tempinho que a gente tem aqui e tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Eu estou aqui hoje com o pastor Sidney e o pastor Luciano, que vão nos ajudar a desvendar um pouquinho da palavra de Deus nesse sentido. E aí, quero cumprimentar o pastor Luciano com a paz do Senhor. Feliz sábado, pastor. A paz do Senhor, pastora Frânia, a paz do Senhor, pastor Sidney. Um feliz sábado a vocês dois, aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. E é um prazer poder estar aqui colaborando com esse programa dessa série Vidas Impactadas. Glória a Deus. Pastor Sidney, pastor lá em Ponta Grossa, na nossa IAP, aqui no interior do Paraná. Seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastora Frânio, pastor Luciano. É um prazer muito grande estarmos aqui nessa tarde, início de noite, juntos para nós aqui refletir um pouquinho na palavra de Deus, e você que vai estar acompanhando aí o irmão, juntamente com a sua família, que seja um momento de bênção e edificação à sua vida. É o nosso desejo, que Deus possa falar com você em Cristo Jesus. Amém, amém. E nisso então a gente recebe esse sábado do Senhor. Talvez o pessoal chegou em casa correndinho do serviço, está se preparando para o sábado, está na casa de Deus. A gente vai receber um momento de oração também, pedindo a bênção sobre este programa. Queria convidar o pastor Luciano a nos dirigir uma palavra de oração então neste momento. Amém, amados. Eu quero te convidar a receber o sábado do Senhor também e orar conosco, pedindo as suas bênçãos e graças sobre as nossas vidas. Vamos orar, amados? Pai querido e maravilhoso, nós rendemos a Ti honra, glória e louvor, Pai, e agradecemos a Ti por mais uma semana que se encerra, Senhor, e recebemos o Teu santo dia, o sábado do Senhor. Pai, que a Tua bênção, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas, que os nossos ouvidos estejam abertos à Tua santa e bendita palavra, que nós possamos ser tocados e impactados também, Senhor, por essa série Vidas Impactadas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos desfrutar da comunhão e das bênçãos e podermos falar desses dois grandes homens de Deus, Paulo e Barnabé, Pai. Que o Senhor fale conosco nessa série, nesse mês, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Então nós estamos prosseguindo com essa série especial aqui de setembro, onde nós olhamos para a Escritura e nós vemos o agir de Deus, o mover do Espírito Santo. E hoje a nossa história ela vai falar sobre Paulo e Barnabé. A gente chega em Atos dos Apóstolos, mas antes de ver os acontecimentos que a gente vai tratar aqui, vamos tentar apresentar para o nosso ouvinte. A gente está pela web rádio Viva Cristo, no promessasul.org, também estamos nas nossas redes sociais em vídeo. E assim, pastores, pastor Sidney, pastor Luciano, quem são estes homens, Paulo e Barnabé? Vamos tentar situar aqui, dentro da Bíblia, como que a gente chega que esses dois homens se juntam aqui à história em Atos dos Apóstolos. Quem quer começar a falar, pastor Luciano? Posso começar. Uhum. Paz do Senhor, amados. Então, antes de nós entrarmos na viagem desses homens, nós precisamos conhecer um pouquinho da história deles, o personagem Paulo, o personagem Barnabé. A Bíblia fala que Barnabé ele foi um membro da igreja primitiva, ali um dos discípulos. A Bíblia fala que ele era descendente da tribo de Levi, originário de uma família sacerdotal judaica também. Em Atos capítulo 4, pastor Sidney e pastora Frânia, nós somos informados que Barnabé era um homem extremamente generoso. A Bíblia fala que ele vendeu a sua propriedade, talvez em Chipre, e trouxe o dinheiro da venda daquele imóvel aos pés dos apóstolos. Então veja que homem generoso, que homem maravilhoso. Em outro momento, o autor Lucas ele vai dizer que
Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, era um homem de fé, sabe? Era um homem que ajudava as pessoas necessitadas, que fazia a obra de Deus, que era usado poderosamente por Deus na obra, né, missionária, e também socorrendo aqueles que se achegavam à comunidade cristã. Tanto é que nós vamos ver um pouco mais à frente esse homem Barnabé, esse servo de Deus, ele acolhendo o apóstolo Paulo, né, na conversão dele, ele recebendo ele, vamos dizer assim, ele aproximando e fazendo uma ponte entre ele, Barnabé, e os demais apóstolos, para que recebesse o apóstolo Paulo, né, porque havia uma certa desconfiança daquela conversão. Então, isso é um pouquinho apenas de Barnabé para nós conhecermos ele. Pastor Sidney, eu olho para Barnabé aqui, onde ele levita, natural de Chipre, né? O nome dele não era Barnabé. Barnabé parece que é um apelido, Pastor Sidney. Isso. O nome, na verdade, era José, né? Ele recebe, então, esse apelido dos outros apóstolos, que Barnabé tem um significado especial. Filho da consolação, né? Da exortação, aquele que encoraja, filho do encorajamento, né? A palavra, o seu nome. Ele recebe este apelido por uma característica do seu temperamento, como o pastor Luciano está falando aqui, e a gente vê que levitas não tinham, né, no Antigo Testamento a gente não tem um levita com direito à posse de terras. Possivelmente ali então nós temos a dispersão, no período da dispersão judaica, ele foi para lá, talvez há comentaristas que dizem que até essa terra poderia ser da esposa dele, mas de qualquer forma a generosidade era a marca deste homem. Nós percebemos que Barnabé ele era um facilitador, né, de convivências, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo. Seu comportamento e decisões eram, né, todos por meio do Espírito Santo. Então a gente vê que assim, esse homem, um grande servo de Deus, com todas essas características aqui mencionado, que é onde ele vai ter assim, um importante, digamos assim, trabalho no desempenho, no ministério do apóstolo Paulo. A sua humildade, né, que ali na primeira viagem missionária, enfim, onde ele, até então ele era o líder, né, daquela caravana, mas em determinado momento, né, ele passa o bastão. Ele não vai levar em consideração, né, o tempo de fé que ele existia, um homem experiente, mas ele passa ali, o bastão ao apóstolo Paulo como sendo, podemos dizer, Barnabé mais experiente na fé. Paulo ali ele é um iniciante, né? Mas a gente vê a humildade desse servo que ele não leva isso em consideração, mas, né, ele passa ali essa missão, essa responsabilidade de Paulo para ser o líder, conduzir a proposta onde ele estava ali fazendo a missão, levando Cristo, levando o Evangelho de Cristo Jesus. Não, glória a Deus. Barnabé, a gente não tem uma riqueza tão grande de detalhes assim sobre outras partes da sua vida, mas a gente nota essa característica. Cheio do Espírito Santo, uma pessoa usada para abençoar outras pessoas, usada por Deus. Generoso, né? Ele tinha essa característica, então tanto é que ele recebe esse apelido e é passado a ser conhecido por Barnabé, José Barnabé. Nós temos este homem aqui, a gente vê agora, vamos introduzir o apóstolo Paulo. A gente olha para essa história, que é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, de chamado. Por onde que a gente pode começar a falar do apóstolo Paulo? A gente vê a primeira aparição dele ali, ao capítulo 8, né? Quando a gente tem a morte de Estevão. E então, no primeiro versículo ali, nós temos Saulo concordou, aqui na NVT que eu estou lendo, concordou inteiramente com a morte de Estevão. Outras traduções falam consentia com a morte de Estevão. Este Paulo, quem era este homem, Paulo? Quem que era, pastores, que a gente pode começar a destrinchar um pouquinho dessa biografia? Paulo, né, é o nome romano de Saulo. E a história diz que ele nasceu em Tarso, na cidade de Cilícia, e também a cidade dele não era um lugar insignificante. Ao contrário, era um centro da cultura grega. Por isso ele ter tanto conhecimento filosófico e tudo, né? Outra coisa também, Tarso, né, como eu falei, era uma cidade universitária que ficava próxima à costa do nordeste do mar Mediterrâneo. Embora ele tenha nascido um cidadão romano, Paulo também era um judeu da dispersação, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Como a gente sabe, ele vai dizer que ele foi criado aos pés de Gamaliel, né, quer dizer, ele recebeu um rico conhecimento, né, do Torá, da palavra de Deus, da história judaica também.
A gente poderia até dizer assim, né, pastor Sidney, que pelo preparo dele, ele poderia até estar se preparando para ser um rabino. Sim. Né? Ele tinha todas as ferramentas ali, ele estava sendo equipado para isso. Pastor Sidney, então a gente tem essa introdução de Paulo, ele vai sendo, né, preparado, foi ensinado aos pés de Gamaliel, conhecedor da cultura helênica, conhecedor da cultura hebraica, versado no Antigo Testamento. E então nós temos essa primeira passagem ali em Atos, capítulo 8, e aí a gente tem os desdobramentos. Este homem, ele passou a perseguir a igreja de Cristo, e aconteceu algo muito fascinante nesse caminho dele. Como um homem com, digamos assim, dotado de conhecimento que ele tinha, mas a mente, o coração para Cristo, né, estava fechada. Mas algo assim espetacular acontece na vida desse servo. Primeiramente, quando ele intentou no seu coração em continuar ali perseguindo os cristãos, onde ele está lá em Jerusalém, ele pede carta no líder da sinagoga para ir até Damasco, e ali para que ele pudesse prender os cristãos, enfim, com a finalidade, de fato, de prender o servo de Cristo. E durante todo aí essa viagem, Jerusalém até Damasco, 240 quilômetros, mais ou menos uma semana de viagem. E quando ele está próximo de Damasco, ali que foi podemos dizer, o grande marco da história de vida do apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro, E esse encontro que Paulo tem que vai mudar totalmente a sua história, O encontro com Cristo, quando ali ele está a caminho de Damasco, conforme disse, para ali procurar e prender cristãos, mas ali no capítulo 9 de Atos tem todo o relato dessa história, desse milagre que Jesus Cristo operou na vida de Paulo, quando ali naquela luz, aquela voz que ele ouve, aquela voz, conforme os textos diz, onde ali ele cai literalmente do cavalo quando ele ouve aquela voz de Cristo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então ali foi algo assim impactante nesse primeiro momento e consequentemente os desdobramentos desse encontro com Cristo que ele teve ali naquela viagem, que mudou totalmente a sua vida, a sua história, e podemos dizer, mudou também a história da igreja, a partir de que Deus vai fazer através desse homem, desse servo. Pastor Luciano, o apóstolo é aquele que é chamado pelo próprio Cristo, Então o Cristo que foi morto, mas ressuscitou, agora estava chamando este homem para um grande propósito. Então ali ele via aquela luz intensa no caminho para Damasco. Os companheiros, relato de Atos 9, mostra que os companheiros ali percebem alguma coisa, mas não conseguem distinguir essa voz, porque Deus está falando especificamente ali com Paulo. Ele possivelmente estava no cavalo, a Bíblia fala que ele caiu em terra, e ali então o Senhor Jesus trava aquele diálogo que o pastor Sidney menciona. Aí este homem, ele recebe algumas instruções para onde que ele deveria ir. Como é que sucede isso, pastor Luciano? Então, Deus vai orientar ele, que em Damasco haveria um certo discípulo chamado Ananias, e ele deveria ir na casa desse Ananias, e esse Ananias iria orientá-lo e orar com ele também. E veja que Deus tanto ele fala com Saulo, como que ele fala com Ananias, o discípulo também. E Ananias, em princípio, ele teme. Ele diz, Senhor, mas esse homem, ele tem feito barbaridades com os cristãos, ele tem perseguido, ele tem matado, esse homem tem feito coisas horríveis em Jerusalém. E é interessante que em Atos capítulo 9, pastora Flávia e pastor Sidney, versículo 15, Deus vai dizer para Ananias assim, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer em meu nome. Então mesmo com todo o temor de Ananias, Deus acalma o coração de Ananias, calma Ananias. Eu estou escolhendo esse homem, ele vai ser meu servo, ele vai levar o meu nome, ele vai pregar o evangelho, ele vai sofrer pelo meu nome também. Então isso é maravilhoso, pastora Frânia? Porque assim a gente vê um chamado tremendo, impactante, que mudou a vida desse homem. Quando nós estamos falando aqui, vidas impactadas, ele foi impactado pelo poder do encontro dele com Jesus. A partir desse momento, coisas extraordinárias começam a acontecer na vida dele, sobrenatural.
uma das coisas é que ele vai ficar cego, né? Quando ele cai, aí, né? A gente não sabe se é do cavalo, não é do cavalo, mas provavelmente. Pela distância que ele estava caminhando, ele deveria estar em algum veículo, em alguma coisa. Ou que seja um jumentinho, ou que seja um cavalo. Então, aí o que acontece? Ele fica cego, ele chega lá na casa desse discípulo Ananias, né? E Deus disse até a rua, o tal lugar, e ele foi lá, olha que coisa interessante. E lá Ananias vai orar com ele. Ananias vai, né, recebê-lo no amor de Deus. E Ananias, nessa oração, os olhos de Saulo, ele vai ser aberto. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia ele vai ser batizado também. Né? Ele passa a fazer parte agora de um grupo seleto de homens escolhidos de Deus, de vidas impactadas. Interessante, quando Ananias ele vai orar com imposição de mãos ali, ele já usa a expressão, né? Irmão, né? Irmão Saulo. Então seja algo assim fantástico, que o Espírito Santo já estava trabalhando na vida daquele que até então ele era um perseguidor da igreja e agora ele é acolhido ali agora como irmão em Cristo, né? Então é maravilhoso essa ação do Espírito Santo, né? Quando Ananias entendeu de fato, né, que Deus estava ordenando para ele, né, descer até, né, a rua terceira, lá na casa de Judas, né? Porque ali tinha aquele que perseguia estava ali orando. Né? Então é fantástico todo esse processo, enfim, que o Espírito Santo ele trabalhou no coração de Paulo e ao mesmo tempo Ananias ele entendeu, né, a partir daquele momento que aquele que era um perseguidor da igreja ele já tinha tido a sua vida transformada, né, através do poder do Evangelho, da ação do Espírito Santo. Então essa expressão que ele usa, irmão Saulo, é algo maravilhoso, né? Daquele que perseguia, agora não era mais perseguidor, mas ele passa, a partir desse momento, ser um membro, né? Um membro da comunidade, um membro da Igreja de Cristo. Então isso aqui é algo fantástico, essa ação do Espírito Santo na vida, né, de ambos aqui dentro, né, desse contexto. Pastora Fran, é importante dizer, né, que após esses fatos que acontecem, ele fica alguns dias com os demais discípulos e aí ele vai começar a pregar já e a mensagem dele vai ser cristocêntrica, né? Atos capítulo 9, versículo 20, ele vai para a sinagoga e começa a pregar Jesus é o Filho de Deus, né? E todos ouviam aquilo e ficavam, esse homem não estava perseguindo o povo há pouco tempo? Como agora ele está pregando isso? É o poder do Evangelho. A gente não pode subestimar, irmãos, o poder do Evangelho. Uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está no mundo do crime, uma pessoa que está na prostituição, uma pessoa que tem, sabe assim, está vivendo uma vida toda errada, o poder do Evangelho transforma a vida dela. O poder do Evangelho faz com que ela se torne irmão nosso também, né? Porque é só o Espírito Santo que pode fazer isso. E foi o que aconteceu na vida deste homem, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, né? O acolhimento de Ananias, dos demais irmãos, vai trazendo esse homem aqui para o seio da igreja. Isso é muito legal, né, pastor Sidney? Esse poder do Espírito Santo, ele que conduzia essa igreja. Ananias, né, como o pastor falou, foi ali também orientado pelo Espírito. O apóstolo Paulo, que ele tinha todo um zelo, como ele afirmou em outra oportunidade, tinha zelo, porém sem entendimento. Ele agora, assim, dá água pro vinho, essa mudança. Uma conversão verdadeira, né? Por mais que a conversão de Saulo, ela foi, digamos assim, mal vista, né, pela própria igreja, pelos próprios demais discípulos. Está lá em Atos capítulo 9, né, eu vou estar lendo o texto, né, verso 26, diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então a gente vê aqui uma reação oposta da igreja, né, no sentido da conversão verdadeira do apóstolo Paulo. E aí a gente vê que na sequência entra a pessoa de Barnabé, a importância, né, de Barnabé na vida de Paulo, a importância de Barnabé no ministério de Paulo. O verso 27 diz assim: Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhes falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então, ou seja, esse personagem, Barnabé, né, ele foi algo, digamos assim, que acolheu, que acreditou,
que confiou na conversão, né, de Saulo, e Saulo já estava pregando, né? Ele se converte e não fica calado, ele vai anunciar Cristo, ele vai falar do amor de Cristo, ele vai contar a experiência que ele teve com Jesus Cristo. E aí, dentro do que o pastor Luciano comentou um pouquinho anteriormente, a importância da igreja atual, a importância de nós, crentes em Jesus, também não fazermos acepções de pessoas. Né? O evangelho precisa ser pregado. Não importa a condição que a pessoa está, ou não importa aquilo que a pessoa fez, o evangelho de Cristo tem poder de Amém. mudar, de transformar a vida daquele que é impactado. Então a missão nossa, a missão da igreja é pregar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Assim como o Espírito trabalhou na vida, né, de Saulo, assim esse Espírito Santo, né, ele continua atuante ainda hoje. Né? Ele não mudou. O poder continua sendo o mesmo. Então a igreja precisa entender, a mensagem ela precisa continuar sendo pregada a tempo e fora de tempo, não olhar também para classes sociais, né? Mas precisa anunciar Jesus. E aí o Espírito Santo, que é o agente que vai transformar os corações. A gente olha para Paulo assim, ele que chegou com cartas, né? Ele que ia com cartas para prender cristãos, agora ele era carta viva pregando Jesus Cristo. E até assim, né, pastora Fran, a gente vê, e pastor Sidney, que nós precisamos ter esse entendimento, que nós não podemos, às vezes, fazer acepção de pessoas, porque o Espírito Santo, ele opera na vida de quem ele quer, ele transforma a vida de quem ele quer. Nós vemos aqui, né, quando Barnabé, aqui no capítulo 9, versículo 27, ele toma o Saulo e ele traz aos demais apóstolos e faz com que ele conte a história dele, o testemunho dele. Sim. E aí, em seguida, já Saulo, juntamente com os demais discípulos, ele sai por Jerusalém pregando ousadamente o nome de Jesus, irmãos. Olha que coisa tremenda. Então, só alguém que teve um encontro genuíno com Jesus Cristo, que tem a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, Sim. começa a falar ousadamente. Então, isso é o que nós vemos, o poder de Deus na vida das pessoas. E mais à frente nós vamos ver aí em Atos capítulo 9, versículo 31, que as igrejas ali em Judéia, na Galiléia, em Samaria, elas tinham paz, elas eram edificadas, havia multiplicação, conversões, o temor do Senhor, e o Espírito Santo de Deus operava tremendamente naquele lugar. Por quê? Porque aqueles homens se entregavam completamente a Deus nas suas vidas para servirem ao Senhor também. A gente olha então para esses acontecimentos, pastores, a gente fez uma boa introdução aqui olhando para a história de Barnabé, a gente olha para a história de Paulo, então o último apóstolo a ser chamado pelo próprio Cristo, e nós seguimos aqui na nossa história bíblica para o trabalho dos dois em conjunto. A gente vai ter o relato aqui na Escritura, a gente olha para Atos capítulo 13, onde nós vemos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde esses dois homens, eles saem juntos ali. Paz do Senhor, irmãos. Então eu gostaria de ler aqui Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5, só para a gente começar aqui, tá bom? Então Atos 13, do versículo 1 ao 5, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então nós vemos aqui, pastora Frânia, pastor Sidney, né, a primeira viagem missionária do apóstolo aí Saulo, ou Paulo, como nós dizemos, né, juntamente com Barnabé, e a gente vai ver alguns fatos importantíssimos e poderosos. Nós vimos que eles estavam na igreja orando aí em Antioquia, estavam reunidos, né, servindo a Deus, buscando ao Senhor, e aí, em determinado momento, o Espírito Santo, ele vai separar esses dois homens, vai falar: olha, separem para mim,
Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Nós percebemos aqui, meus amados irmãos, que todo servo de Deus ele tem que ter chamado. A pessoa não pode se autodenominar, eu sou pastor, eu sou evangelista, Não, ele tem que ter um chamado. Esse chamado se confirma pelo Espírito Santo, esse chamado se confirma pela sua liderança local, ele se confirma, entende, pelo próprio dom que a pessoa manifesta na vida dela, porque a gente percebe quando a pessoa tem um dom de evangelista, quando ele tem um dom, né, que fala que havia ali mestres, havia doutores, havia pessoas ali que tinham dons espirituais, e esses homens estavam onde? É importante dizer isso também, pastora Fran e Sidney, eles estavam na igreja, orando, porque hoje nós temos aí os desigrejados, eles querem fazer as coisas, mas eles não querem estar ligados a uma igreja, e não funciona assim. Para nós sermos enviados, nós temos que estar ligados à instituição, à igreja, ao reino. Eu não posso ser um apóstolo de mim mesmo, não posso ser um pastor de mim mesmo, não. Eu tenho que estar vinculado à instituição, à igreja, ao corpo de Cristo. Pastor Sidney, a gente olha para esse evento aqui, desdobrando um pouquinho mais esse começo dessa viagem missionária, a igreja estava unida então, né, como o pastor Luciano falou, e é interessante assim, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, tem que estar consagrado, né? A gente tem a oração, a gente tem o jejum. A gente vai ver a partir ali do verso 8, né? Enfim, um pouquinho antes, na verdade, né? A partir do verso 6, né? Que esses homens começam a pregar a Jesus Cristo, né? E ali, o texto diz que existia ali um falso, né? Podemos dizer assim, um falso profeta, né? Que quando ouve aquela mensagem, ele vai contrapor aquilo que está sendo pregado. Mas ali existia também ali o procônsul Sérgio, que ele começou a ouvir a mensagem. E o Espírito Santo começou a trabalhar no coração daquele homem. Aquele homem começou a ter interesse ali, a mensagem estava pregada, né? E podemos dizer assim que o diabo ele nunca vai, digamos assim, se contentar em ver o evangelho ser pregado e não começar a lançar os seus dardos, né? E aí aparece aqui em situação esse falso profeta, um falso ali mágico, enfim, contrapondo a mensagem de Cristo. Mas Paulo ali cheio do Espírito Santo, Paulo cheio da unção do Espírito Santo, né, ele repreende aquela ação, né, e aquele que era ali o opositor do evangelho, ele fica cego em função da oração que Paulo faz, né? E depois, na sequência, né, ali o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que aquele governador, ele se converte a Cristo, ele se entrega a sua vida a Jesus Cristo. Então, ou seja, né, fazendo uma ponte, um personagem importante, mas ele não levou em consideração quem era a pessoa, simplesmente ele pregou, ele anunciou a Jesus Cristo, fazendo aí a aplicação e trazendo para os dias atuais também não é diferente. Nós, né, o ambiente onde nós estamos, né, seja ele na igreja ou seja ele fora da igreja, tendo a oportunidade, também nós precisamos ter essa ousadia, né, de falar de Jesus, de anunciar Jesus Cristo. A partir do momento que a igreja entende, que a igreja anuncia, que a igreja fala, o Espírito Santo vai convencer, ele não vai olhar a quem, ele vai convencer os ouvintes, né, aquele que está ouvindo a palavra de Deus. Então essa viagem missionária, né, já começou a trazer aqui frutos, pessoas se rendendo, pessoas se entregando vossas vidas a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ou seja, o Espírito Santo estava, né, guiando, o Espírito Santo estava conduzindo, o Espírito Santo estava dirigindo a vida daqueles servos, e ali, né, pastor Luciano, já começa a colher ali os frutos, né, desse trabalho tão maravilhoso que é anunciar Jesus Cristo. Dentro disso que o pastor Luciano tinha falado, né, o Espírito Santo, para todos nós, assim, como é que funciona um chamado, né? O Espírito Santo confirma para a gente e confirma para a igreja, porque quem envia é a igreja. Existe a igreja que fica, existe a igreja que vai. Então, né, eles vão ali, eles partem ali então para essa ilha, e agora eu vou botar o mapinha de novo aqui, eles partem para essa ilha, a ilha de Chipre, onde eles chegam a Salamina e depois eles vão em direção a Pafos, e aí tem esses primeiros acontecimentos, a terra natal de Barnabé. Eles vão lá para essa ilha. Com auxílio nós temos ali do João Marcos, né? A gente tem o auxílio ali, então... Saulo, Barnabé e João Marcos. Isso, João Marcos. E nisso a gente tem esse começo de viagem aqui
dessa primeira viagem missionária? Então, como você frisou, pastor Afrânio, né, a questão aí é Barnabé natural de Chipre. Ele vai para essa ilha de Chipre, lá, como você mencionou, ele vai pregando aí, não é, nessas cidades aí dentro da ilha Salamina, né? E ele vai anunciando dentro das sinagogas, né, o evangelho, a palavra de Deus. Ele vai anunciando, a gente compreende que ele vai para aquelas pessoas no qual ele teria um certo acesso. Isso é importante para nós também. Tem uma pesquisa que fala, pastor Afrânio e pastor Sidney, que a maioria das pessoas que se converte, elas vêm para a igreja, foi porque algum amigo trouxe. A pesquisa diz que aproximadamente 70% das pessoas que vêm para a igreja é porque um amigo trouxe. A importância dos amigos, das pessoas, de você ir para as pessoas que você tem um acesso, que você tem um contato. Então, quando Saulo e Barnabé vão para essa ilha, é muito provável que ali existiam pessoas da família de Barnabé, parentes, a sinagoga já deveria conhecer ele teria portas abertas também, claro, como disse o pastor Sidney aqui, não é porque você vai que tudo vai ser só bênção, não, teve oposição. Nós vimos aí esse Limas, né, esse mágico, que tentou se opor à pregação do evangelho. Não é porque a gente está fazendo a vontade de Deus que vai dar tudo certinho. A própria escritura lá no Antigo Testamento já nos falava, né? Aquele que sai chorando, plantando as sementes, vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes. Então, assim, amado irmão, isso que sirva de encorajamento, né? Para quem está em casa aí. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes não é sem sofrimento, sem dificuldades pessoais, muitas vezes também. Então, assim, a gente tem que entender o propósito grandioso daquele que nos chamou, o Senhor. Então, é isso que eu acho que é muito legal de observar nisso aqui. Eles eles levam a palavra, eles, né, se lançam ali. A gente tem o padrão, entre outras coisas, o padrão de 2 em 2. A gente tem essa viagem de 2, porque muitas vezes vai ficar auxiliando bastante nos aspectos práticos também, do fazer comida, do preparar as coisas. Então, eles iam e eles não tinham, digamos assim, o hotel tá pago, o restaurante tá pago. Não, tinha todo um desdobramento ali. Eu só queria voltar um pouquinho e comentar que nós precisamos lembrar, irmãos, que na obra de Deus sempre haverá tentativa de obstrução e oposição. Porque o inimigo não quer que a gente avance com a palavra de Deus. E desanimar a gente também, sim, né? E a gente pode lembrar que cada um de nós, em algum momento, a gente teve alguém que tentou se opor a nós. Eu lembro quando eu era missionário em um campo, no meu primeiro campo missionário, nós tínhamos feito um evangelismo no bairro, e aí nós coletamos aqueles nomes para curso bíblico e tal, e aí marcamos com a pessoa, tal dia, voltar para começar o curso bíblico, e eu me lembro como se fosse hoje, isso já faz 24 anos, Quando nós voltamos naquela casa para começar o curso bíblico, batemos palma tal, e aí sai o pai do rapaz, que nós íamos fazer o curso bíblico, e ele perguntou, o que vocês querem? Disse assim, nós conversamos com seu filho para fazer um curso bíblico da nossa igreja, de Adventista Promessa. O pai dele, muito religioso, de uma, outra denominação muito de idolatria e todas essas coisas. Ele disse, não, meu filho não vai fazer curso bíblico com vocês, não. Se for para fazer curso bíblico aqui, vai ser o sacerdote da minha igreja, né? Para dizer assim, né? Então aí a gente, puxa, perdemos aqui uma oportunidade e a gente saiu tão triste daquele lugar. E aí, orando a Deus, pastor Afrânio e pastor Sidney, eu falei, puxa, Senhor, a gente foi rejeitado, a gente queria levar uma palavra. E eu me lembro assim que o Espírito Santo me disse naquele dia, pastor Afrânio, você pensa que Jesus ele foi recebido em todos os lugares? Teve lugares que ele foi chamado a sair, a se recolher, a sair fora daquele lugar, a se colocado para fora. Então o Espírito Santo me falou assim naquele dia, assim como Jesus sofreu por causa do evangelho, vocês também vão sofrer. Amém. Então é importante você ter isso em mente, que Deus vai te usar, vai ser bênção, mas nem sempre as coisas vão sair da forma que você quer. Vai haver oposição, obstrução,
mas entenda que você está fazendo a obra de Deus, e Deus vai te dar poder e capacidade, porque nós vemos aqui, a continuação dessa história aqui, que Paulo, cheio do Espírito Santo, né, ele fixou os olhos naquele encantador, naquele mágico ali, e disse assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia e de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E aquele homem ficou cego. Foi repreendido, né, no poder de Deus ali. No poder de Deus. Não é que a gente, assim, vamos colocar isso como normativo, né? É um texto descritivo que ali, né, pelo poder de Deus, pela orientação do Espírito Santo, ele fez isso. Fez. O lance é fazer as coisas pela orientação do Espírito Santo. Na autoridade do Espírito Santo. Não na carne. Isso. Porque se faz na carne, você ainda envergonha o evangelho. Analisando a sequência dos versos, né, a gente vai ver ali verso 44, por exemplo, né, que a multidão quase toda ali pediu que na semana seguinte eles pudessem voltar ali novamente para que eles pudessem ouvir da palavra de Deus. E isso gerou ali para os judeus, né, como uma espécie de algo invejoso, né? Isso gerou uma inveja, enfim, a partir do verso 45, 46, que eles vão intensificar a perseguição ali na pessoa de Paulo e Barnabé, né? E depois lá no verso 50, a gente vai ver que eles são expulsos, né, da cidade, são lançados fora da cidade, né? Então, ou seja, tudo isso que esses homens estavam fazendo, anunciando Cristo, né, pregando Jesus Cristo, como já falamos, na unção e na orientação do Espírito Santo, mas, infelizmente, a oposição ela veio de uma maneira assim, bastante agressiva, né? Mas a gente vai ver na sequência que isso não intimidou esses homens, isso não intimidou os servos de Cristo. Ao mesmo tempo, podemos dizer, né, quando estamos cheios do Espírito Santo, nada vai nos intimidar, nada vai parar de nós anunciarmos Cristo, de falar do amor de Jesus Cristo. Às vezes podemos mudar de local, né? De bairro, de casa, enfim, mas, né, não podemos parar de anunciar Jesus Cristo. Não podemos parar de apresentar a salvação às pessoas. E sempre vai ter oposição, mas ao mesmo tempo sempre vai ter um coração sedento, um coração, né, fértil, que é onde vai receber a mensagem da palavra, vai aceitar a mensagem da palavra e vai ter as suas vidas mudadas e transformadas. Então é importante essa direção, é importante essa unção do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja não vai olhar para a circunstância, para os problemas, mas a igreja vai continuar olhando para Cristo, né? Obedecendo a ordem de Cristo, levando a preciosa mensagem do Evangelho e, consequentemente, vem os resultados, né? Pessoas que vão se render aos pés de Cristo Jesus. Me permita voltar um pouquinho no capítulo 13, no versículo 13, onde fala sobre o primeiro sermão de Saulo, né? Agora aqui ele já vai aparecendo como Paulo, né? E ali é interessante dizer o seguinte, que eles estavam naquela cidade ali de Pafos, né? E os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga no dia de sábado assentaram. É importante dizer aqui, olha o dia que eles estavam. Algumas pessoas dizem assim, no Novo Testamento não tem mais a guarda do sábado, não tem mais a questão do sábado. Mas eu gostaria de frisar aqui, irmãos, que eles estavam ali na sinagoga no sábado pregando a palavra de Deus. E Paulo vai fazer aqui um discurso no seu primeiro sermão, uma mensagem para eles histórica, para mostrar para eles sobre a vinda de Jesus. Paulo ele vai abordar aqui sobre a escolha de Israel, né, como povo de Deus. Ele vai falar sobre a libertação do povo no Egito. Ele vai falar sobre a experiência do deserto. Ele vai falar sobre a conquista de Canaã. Ele vai falar sobre o governo dos juízes. Ele vai falar sobre o rei Davi. E aí ele vai falar sobre a vinda do Messias para aquelas pessoas. Vou introduzir aqui essa parte da viagem. Aqui a gente saiu então da ilha. A gente sai da terra natal de Barnabé. João Marcos, então, ali, eles vão todos até Perge, que fica no cantinho ali. Perge é uma cidade ali que já é no continente. E é ali em Perge que João Marcos os abandona. Isso. Há comentaristas que dizem
inclusive, que é por, às vezes tem algumas questões de doenças que tinham, então talvez João Marcos tenha abandonado, talvez por esse motivo. A gente não sabe, mas sabe que ali João Marcos abandona, e aqui, como o pastor Luciano, né, introduziu, como foi falado pelo pastor Sidney também, então eles fazem esse discurso. Pastor Luciano, o senhor continuando a falar dessa mensagem, eu vejo muita semelhança com a pregação de Estevão, então, onde primeiro é levado para os judeus, porque os judeus já são preparados para ouvir a mensagem. Eles estão esperando o Messias. Muitos vão rejeitar, mas os judeus, eles já têm essa expectativa, porque foi tudo que é pregado pelos profetas, anunciado sábado após sábado nas sinagogas, era sobre Jesus, então o ambiente estava preparado. E nisso a gente tem, a partir do capítulo 13, o apóstolo Paulo sendo chamado de Paulo agora. Isso. Então, até então Saulo, porque ele estava dentro do contexto judaico, Saulo vem de Saul, é o nome hebraico dele. E Paulo é o nome latino, do latim, é o nome romano dele. Então, como a gente tem em vários idiomas a palavra Paulo, né, o nome Paulo, em espanhol é Pablo, em inglês é Paul, e por aí vai. Então, para ele se apresentar neste mundo, ele passa a usar esse nome. E ele discorre sobre a Bíblia, assim, para apresentar o Messias, pastor Luciano. É isso que você falou mesmo, pastora Fran, né? Paulo, ele mostra, a partir do Antigo Testamento, como Deus preparou a nação, né, pela qual o Messias viria. Então ele vai contextualizar tudo isso para trazer, olha, esse que eu estou pregando para vocês aqui, o Jesus é o Messias, é aquele que Deus falou, que os profetas falaram, e no qual vocês precisam se render a ele. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Então é algo poderoso, ele né? Cita Davi, né? Para mostrar o Messias. Isso. E nisso, como o pastor Sidney falou, é a repetição ao convite para que eles repitam a mensagem no próximo sábado. Bom, chegou o sábado seguinte e não só o povo da sinagoga. Tinha mais gente lá, né, pastor Sidney? Isso. A gente vê o versículo 44 ali. Quase toda a cidade. Quer dizer, a mensagem foi Quase boa. toda a cidade. A mensagem foi poderosa. Porque se não fosse, o povo não voltaria. Então o povo voltou porque eles sentiram sede, sentiram fome, eles queriam ouvir mais. E não veio só gente interessada em aprender, veio mais gente aí, para complicar a situação. Olha o versículo 50, a gente tem ali judeus instigando mulheres religiosas influentes e a autoridade da cidade a provocar a multidão contra Paulo. Foi daí o episódio que o pastor Sidney mencionou, né? Veja, olha a resistência da cidade ali. Dos judeus, né, das mulheres religiosas, né, dos principais da cidade, se levantaram em perseguição contra Paulo e Barnabé e lançaram para fora dos seus limites. E veja que coisa, irmãos, é aquilo que eu falei anteriormente. Não pensa porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que onde você for você vai ser bem recebido, que todo mundo vai receber o evangelho, as boas novas. Não. Satanás, infelizmente, ele vai impulsionar as pessoas a se levantar contra o evangelho verdadeiro, contra a palavra de Deus. Então, é importante nós sabermos disso. Nós estamos na missão, nós estamos aí na obra de Deus, né? Você vai fazer, mas entenda que Satanás ele vai ficar furioso. Mas lembre-se, você não está servindo aos homens. Você não está procurando aplauso dos homens. Você está procurando a aprovação de Deus. Você está procurando obedecer ao Senhor e à sua palavra. Que começo de viagem que a gente tem aqui, eles sendo expulsos. Então eles chegaram em Perge, adentraram ali para Antioquia da Psídia, Isso. onde foi pregado por 2 sábados. No segundo sábado eles foram convidados, não tão gentilmente, a se retirar. Atos 13, 52, olha o que ele diz aqui, ó. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, irmãos. Mesmo eles tendo sido convidados a se retirar, mesmo a oposição tendo se levantado contra eles, Sim. Eles tendo assim, ter sido esculachado, mas eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, irmãos. Isso é importante, irmãos, que mesmo quando a gente passa pelas provações, pelas dificuldades, isso não pode roubar a nossa alegria. Eu sempre digo assim, pastora Frane, pastor Sidney, o ministério pastoral é algo assim que requer de nós muitos desafios, que requer de nós, assim, sabe, muito desprendimento, que traz às vezes esgotamento, mas que nos traz muita alegria. Né, que a gente vê pessoas que a gente evangelizou, que a gente batizou, que a gente colaborou no crescimento da vida delas, isso não tem preço. Não tem preço, realmente, né? Pastor Sidney, a gente vê esse desdobramento.
o Espírito Santo agindo na vida das pessoas. E nisso eu lembro do fruto do Espírito, que é a alegria, que não depende das circunstâncias. Então aqui estavam eles sendo escorraçados para falar do Messias, fazendo a vontade de Deus, e eles seguem então para a próxima cidade. Agora eu vou colocar no mapinha de novo aqui, eles vão para Icônio, que é mais para dentro aqui no nosso mapa, dentro da Psídia. Pastora Frane, eu quero mencionar aqui Atos capítulo 14, pastor Sidney, o versículo 1. Olha que tremendo aqui, irmãos. Olha como que começa. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Irmãos, olha que coisa tremenda. Esses homens estavam cheios do Espírito Santo, pastora Frane, pastor Sidney. Deus usou eles poderosamente para pregar o evangelho. Então, irmãos, eu sempre levo para a minha vida assim, que a mensagem, quando eu vou pregar, ela tem que ser uma mensagem dinâmica, uma mensagem assim poderosa, uma mensagem, sabe, impactante. Porque eu penso que o evangelho, a gente não pode falar de uma forma, sabe, desanimada, de uma forma assim, sabe, sem alegria. Não, porque aqui diz assim, ó, que eles falaram de tal forma que creu uma grande multidão. Que coisa poderosa, pastores. Houve aqui, sabe, assim, um despertamento, um pequeno avivamento, porque foi multidão, conversão, decisão, e não só de judeus, diz o texto, os gregos. E nós sabemos que os gregos eram pessoas intelectuais, eram pessoas que não se convenciam tão facilmente com algumas palavras, né? Mas por que eles foram se converter? Por que eles se renderam? Pelo poder do Espírito Santo na vida de Paulo e de Barnabé, né, pastor Sidney? Justamente, pastor Luciano e pastor Frane, a gente vê assim, como que é interessante quando, digamos assim, o Espírito ele impulsiona. O encerramento do capítulo 13, né, digamos assim, aparentemente, dentro de um contexto nada muito agradável, né? Parece até um fracasso, né? Fracasso, enfim, né, de ser expulso da cidade, ser lançado fora da cidade, mas, né, isto não intimidaram eles, né? E aí, início do capítulo 14, já essa grande bênção, né, que o Espírito Santo realizou através da mensagem que ali foi pregada, né? Então, isso para nós também precisa ser algo assim da gente pensar, da gente refletir. Às vezes, quando a gente faz um trabalho que ele não tem muito êxito, a gente não tem muito resultado, parece que a gente fica um pouquinho, às vezes, cabisbaixo, um pouquinho para baixo, né? Verdade. Mas a gente não pode, às vezes, pensar assim, não é porque não deu certo aqui, porque o Espírito Santo não estava conosco. Pelo contrário, ele está conosco em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então, a gente vê essa ligação do encerramento do capítulo 13 para o início do capítulo 14, né, ali onde multidões e multidões, elas ouviram a mensagem, elas creram na mensagem que ali foi pregada. Então o Espírito Santo, ele é o parceiro, né, do pregador em qualquer circunstância, pastor Luciano, em qualquer momento. Então, o Espírito Santo é esse agente, né, que vai nos impulsionar, que impulsiona a igreja a ela não se calar, ela não parar de pregar, ela não parar de anunciar o Evangelho. É o Espírito que vai mover os corações. Amém. Então esse Espírito Santo atuante e presente na igreja, não só de líderes, né? Não só de pastor. O poder não está restrito a um grupo de pessoas, né? Mas o poder ele está a todos aqueles que estão em Cristo. É do Espírito Santo, né, pastor Luciano? E veja, amados, de novo aqui nessa cidade, em Icônio, no capítulo 14, versículo 2, diz que alguns judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, né? Mas o que aconteceu? Novamente começa uma oposição, mas isso não fez que esses homens parassem a obra e o chamado. E o capítulo 14, versículo 13, diz que eles falavam, sabe assim, com testemunho, com graça, e através da vida de Paulo e de Barnabé, pastora Frane e pastor Sidney, fizeram sinais e prodígios, ou seja, assim, ó, Deus estava aprovando ali o trabalho deles. Porque a Bíblia fala assim, e esses sinais seguirão os que crerem. E em meu nome, né, farão maravilhas, milagres, cura. E ali estava acontecendo ali em Icônio também, irmãos. Então, olha que coisa tremenda. Novamente eu digo para vocês, queridos, a obra não é fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus até disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
mas nós temos a companhia do Espírito Santo conosco. Aqui, nessa viagem missionária, o Espírito Santo estava com eles, e aqui diz que, olha, fizeram sinais e prodígios. Irmãos, sinais e prodígios são coisas extraordinárias. São sinais miraculosos de curas, de libertação, de maravilhas que Deus faz quando a gente faz a obra. Às vezes as pessoas me perguntam, eu pergunto para nós, pastor, por que não está acontecendo tantas curas e milagres? E eu sempre digo assim, aprendi assim, porque nós estamos falhando em não ir. Porque os milagres vão acontecer quando nós fizermos o ID, quando nós sairmos fazer a obra, orarmos pelas pessoas, impormos as mãos sobre as pessoas, Deus vai fazer milagres. Há pouco tempo na minha igreja eu tenho um irmão, né, que trabalha na área da construção civil, e ele dizia que tinha um problema na coluna seríssimo, que mal conseguia trabalhar na obra. E eu fazendo curso bíblico com ele, um dia orei com ele com imposição de mãos, ele foi curado. E ele disse assim, pastor, eu nunca mais senti aquela dor na minha coluna, eu tenho trabalhado, tenho feito, sabe, o meu trabalho, levantado peso. O que é isso, irmãos? É os sinais e maravilhas para os nossos tempos também. Então cabe a nós nos colocarmos nas mãos de Deus. Nós precisamos orar pelos enfermos, nós precisamos impor as mãos sobre as pessoas para que esses sinais se manifestem e que a gente dê sempre a honra e a glória a Deus. Eles estavam, então, no capítulo 14, chegando em Icônio. Ali nós temos um grupo de judeus que resolveu atacar e apedrejar eles, mas eles souberam, pelo jeito que souberam antes, e fugiram, então saíram dali da Licaônia para os arredores de Listra e Derbe, pertinho ali no mapa, como você está vendo. A gente tem esse desdobramento chegando em Listra, e ali houve um milagre, né? A cura de um homem. Mais um milagre ali, os milagres acompanhando o trabalho, o ministério desses homens pelo poder do Espírito Santo. E ali a gente vê, né, o povo até achou que o povo, dentro da sua crença, né, dos seus deuses, acharam que os deuses tinham chegado ali, pastor Sidney. Justamente, né? Então ali quiseram, digamos assim, fazer um sacrifício naquelas pessoas, na pessoa de Paulo e Barnabé, como se eles fossem deuses, né? E depois eles vão ser repreendidos por isso e tal, e os apóstolos Paulo e Barnabé vão pregar o Cristo, o Deus vive, enfim, né? Ou seja, não aceitando aquela heresia que para eles era algo costume, algo de tradição, questão cultural deles, né? Eles são repreendidos em função disso, dizendo, nós estamos aqui como servo, né? Servo do Deus Altíssimo. Quem opera o milagre é Deus, né? E Deus usa as pessoas como usou os dois, né? Para operar aquele milagre ali, o coxo, enfim, né? Que ele foi curado, ele foi abençoado, enfim, e depois ali ele saltou, andou, né? Louvou e glorificou a Deus, né? Então a gente vê assim que o evangelho, por mais que ele sempre encontrou essas barreiras, essa dificuldade, mas aonde que esses homens chegavam, Deus operava. Aonde esses homens iam anunciar a palavra, Deus mostrava, Deus agia através desses servos, né? Até aqui diversos momentos, digamos assim, até de perigo de morte esses homens enfrentaram. Mas, né, isso não abalou, isso não foi impedimento deles continuar anunciando, pregando, levando Jesus Cristo, né? Que exemplo, né? Esses homens, os homens separados, os homens cheios do Espírito Santo, que aí não vai olhar para si próprio, mas vai e leva a mensagem para aquele ao qual que o chamou, né? Em especial Paulo, né? Em função de todo o contexto que ele viveu, daquilo que ele era, enfim, né? De um perseguidor de Cristo, agora ele está sendo perseguido, né? De ser um pregador do evangelho, mas ele não desiste, ele continua pregando. Se cumprindo aquilo que Jesus falou, o Ananias, agora importa ele saber quanto que é sofrer pelo meu nome, está se cumprindo ali, né? Ali a gente está chegando, né, ao final dessa parte da primeira viagem missionária, e muito interessante assim, pastor Luciano, os caras queriam sacrificar ali, achando que eles eram ou Júpiter ou Zeus, né? Deus grego Zeus, e Paulo achando que era o deus Hermes, ali no versículo 12. Barnabé achando que era Zeus, né, para eles, e Paulo como se fosse Hermes, porque ele proclamava a mensagem. Aí veio o sacerdote de Zeus, né, trazendo boi, o negócio. Assim,
o negócio saiu bastante do controle. O negócio deve ter ficado bem caótico ali. Mas assim, esses homens mantiveram dentro do possível a calma, tiveram que rasgar as roupas num sinal assim era uma expressão de indignação daquele contexto, né? Era um sinal muito forte o rasgar as roupas. Então, com muito sacrifício, dissuadiram o povo de fazer esses sacrifícios e apontou para Jesus. Então, em meio ao caos, em meio às trevas, esse é o nosso dever, né? Levar Jesus, né, pastor Luciano? E a gente tem que entender, irmãos, assim também, olha, por que aconteceu isso aqui? Atos capítulo 14 aí, né, os versículos 8 em diante, vai falar da cura desse coxo aí, né, que era uma pessoa que não andava desde nascença. E aí o que acontece? Quando aconteceu esse grande milagre, as pessoas ali queriam reconhecer, né, como você falou, pastora Flávia, né, que um era Júpiter, outro era Mercúrio, Hermes, tal ali, né, e aí já queriam fazer um sacrifício. É importante dizer assim, ó, Paulo e Barnabé, eles não aceitaram aquela adoração, porque nós não podemos aceitar adoração, porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Nem mesmo os anjos aceitam. Isso, entende? Porque hoje a gente vê alguns aí, né, apóstolos, alguns aí da mídia aí, que eles querem ser adorados, reconhecidos como, né, o super apóstolo, né, o bispo e tal. Isso é perigoso demais, porque a glória sempre é de Jesus. Engrandecer o nome de homens nunca provém de Deus, né, pastor Sidney? Não sei se você quer complementar aqui, né, nessa passagem. Eu acho que a gente tem ali um bom sinal assim do que o Espírito Santo estava fazendo e ainda assim deu ousadia para esses homens a proclamar a verdade, né? E também, assim, ao mesmo tempo, a humildade, né? Que é importante, Isso, né? Mesmo. A humildade que esses homens tinham e teve naquele momento, que fazendo um contraponto hoje, na atualidade que a gente está vivendo, a gente vê assim, quantas vezes líderes, né, não são humildes, né? Uhum. Às vezes Deus usa ele, ou Deus usa ela, e ele quer trazer a glória para si, quer puxar a sardinha para si. Sim. E sendo que toda honra e toda glória, ela precisa ser dada a Cristo Jesus, né? A Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme já dito, né? Então, ou seja, Deus opera hoje? Opera. Deus usa homens, Deus usa seus servos hoje? Usa, mas não para a glória própria do ser humano, mas, né, para a glória de Deus, para que outras pessoas possam ver, né, a glória de Deus através de uma cura, através de uma libertação, através da salvação de uma pessoa, de uma mudança de vida que o Evangelho tem esse poder de produzir na vida, né, do ouvinte. A humildade, ela é sempre importante, né? Seja na pregação, né, aos pecadores, ou seja, até de púlpito, uma pregação, enfim, quando o Espírito Santo usa ali o pregador, enfim, né? Às vezes, normalmente, alguém vai falar alguma coisa, enfim, a palavra boa, a mensagem boa, a glória não é para o pregador, a glória tem que ser sempre para Deus. Deus tem que ser adorado, Deus tem que ser louvado, Deus tem que ser exaltado. E nós aprendemos com esse servo, né? Jamais aceitaram, mas sim, né? Eles lançou toda a honra e toda a glória a Cristo Jesus, nosso Senhor. O pastor Luciano mencionou Júpiter, é um outro nome para Zeus, né? Você vai ver na sua Bíblia ali Zeus, que é o nome grego, né, do deus grego, os romanos copiaram, então o nome do romano é Júpiter, da falsa divindade ali, e nós temos então Hermes também sendo chamado de Mercúrio pelos romanos. Só para a gente esclarecer aí para você que está em casa. Pastor Luciano, que acontecimento ali, hein? E veja, pastor, mesmo eles tendo feito esse milagre poderoso, aquilo, em vez de ser algo bênção para eles, ainda trouxe, vamos dizer assim, sofrimento, porque Atos capítulo 14, versículo 19, diz assim, ó, e sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, irmãos, não pense que mesmo quando você está fazendo as coisas certas, você vai receber, sabe, elogio ou você vai receber reconhecimento. Não, às vezes você recebe pedrada, às vezes você recebe dores. E mesmo, sabe, pastora Frane e o pastor Sidney, o que me impressiona aqui em seguida, é no capítulo 14, verso 21, diz assim, ó, eles levantaram, capítulo 20, 14, 20, eles levantaram, seguiram com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, quer dizer,
eles não se abateram, eles não levaram aquilo, entende assim, não, vamos embora desse lugar aqui, chega de dor, chega de sofrimento, chega de injustiça. Já deu de viagem. Já deu, não, chega. E a gente vê até um milagre aqui, tipo, a Bíblia relata que o apóstolo apedrejaram Paulo, levaram para fora como morto, mas os discípulos chegando ali se levantou. Eu vejo um milagre aí, então, da parte de Deus. Mas... Veja, e outra coisa que a gente observa no 19, que os caras vieram lá de Icônio, vieram lá de Listra seguindo eles para atrapalhar o ministério. Mas mesmo assim o poder de Deus, né, os autenticava. Aonde ele já tinha pregado anteriormente. Onde passou e os caras vieram atrás para atrapalhar. Os caras não esqueceu, né? Uhum. Não esqueceu. Vamos, né, em busca daqueles homens, vamos continuar perseguindo aqueles homens, né? E assim, algo fantástico, conforme dito, e o texto diz, né, que Deus, digamos assim, operou maravilhas ali. Deus operou milagre ali também, através da pregação, né, do Evangelho de Cristo Jesus. Né? E conforme você disse, pastor Afrânio, o estado dele é um estado que praticamente sem vida. Sim. Né? O texto diz ali, estava... dado como morto. Morto. Né? E Deus... né, digamos assim, trouxe novamente a vida, restaurou novamente a saúde, e eles continuaram o quê? Na missão. Poderia dizer assim, aqui foi o checkmate, né? Não vamos mais, né, persistir, porque esse negócio parece que não está sendo muito bem aceito, e conforme não estava sendo aceito, mas o Espírito Santo era o diferencial na vida desses homens. Porque a carne sente. A dor, enfim, e algo fácil? Não é. Mas quando está, né, na unção do Espírito Santo, nada vai os deter, nada vai os parar, né, de anunciar, de pregar Jesus Cristo. Amém. Pastor Luciano. Então, amados, nós temos que entender assim, que mesmo que você esteja sobre a missão de Deus, obedecendo a Deus, isso atrai também oposição, atrai dificuldades, né? E você vai ter dores, lágrimas, porque eles aqui, né, foram apedrejados. Quem quer ser apedrejado? Quem quer morrer? Não, né? Mas eles estavam numa missão. E veja, como eu já falei aqui, né, mesmo depois de tudo isso, eles vão aqui para Derbe, pregam o evangelho, pessoas se convertem. E aí eu quero frisar, pastor Afrânio e pastor Sidney, no capítulo 14, verso 22, olha aqui, diz, olha, confirmando o ânimo dos discípulos daquela cidade, daquele lugar, exortando-os a permanecer na fé. E aí diz assim, porque muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, querido, você quer servir a Deus, você quer ser um servo, você quer trabalhar, você quer exercer um ministério na igreja, você quer fazer evangelismo, entenda que isso vai atrair oposição, vai ter tribulações, vai ter dias difíceis, mas Deus está contigo. Você está fazendo para Deus e Deus vai te recompensar, ainda que você sofra por um período. Então, nós não podemos desistir. Mesmo que durante o trabalho você sofra, às vezes, injustiça ou dores, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério. A sua vida vai ser um testemunho poderoso para outros, que vão lembrar de você, que vão dizer, puxa, aquela pessoa, né, tinha tantas dificuldades, às vezes passava sofrimento, era doente, era uma pessoa que perdeu um fulano, que, né, perdeu um emprego, mas mesmo assim, olha a alegria dele, olha o prazer dele em fazer as coisas para Deus. Então nós vemos na vida desses homens esse prazer, porque eles tinham vidas impactadas, irmãos. Vidas impactadas impactam outras vidas. Vidas impactadas levam o evangelho. Vidas impactadas testemunham do que Jesus fez. Às vezes nós nos esquecemos que nós precisamos continuar testemunhando. Enquanto Jesus não vem, eu tenho que continuar sendo missionário. Eu quero dizer para você, você é um missionário. Nós somos missionários, nós somos chamados a levar o evangelho da palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos parar mesmo que a gente esteja enfrentando dificuldades. Eu creio que nós estamos vivendo os tempos mais difíceis para nós aqui, né, nesse contexto pandemia, contexto de apostasia, contexto, né, de pandemias que estão surgindo, mas nós não podemos parar. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que continuar anunciando que Ele vai voltar, que Ele é o Salvador, que Ele é a solução para as nossas vidas. Depois, pastor Afrânio, gostaria de falar um pouquinho também do relato, né, do relatório deles, tá bom? Isso, a gente está chegando nessa parte final, queridos.
nessa parte final da nossa viagem e do nosso tempo também, a gente vai chegando aqui para o final do capítulo 14. Eu vou até colocar no mapinha aqui para vocês verem, a gente tem um relato onde eles fazem então essa volta, eles retomam de Derbe, né, o caminho mais ou menos igual, eles dali da Atália, eles não vão para Chipre, né, eles retornam diretamente para Antioquia da Síria, que se tornou a base missionária dessa igreja primitiva. Aproveitando, pastor Luciano, então, as suas considerações finais e esse relatório da viagem, como é que foi isso? Como que eles, que conclusão eles chegam, como que isso foi trazido então quando chegam de volta a Antioquia? Então, amados irmãos, é importante a gente sempre ter um relatório. Não porque o pastor quer cobrar um relatório, a convenção quer cobrar um relatório, não, mas é para que isso venha impactar outras vidas e que outros venham ouvir os testemunhos. Então, a Bíblia fala aqui em Atos capítulo 14, versículo 26, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então eles contaram, irmãos, com muita alegria, sabe, o que Deus havia feito, vidas que haviam sido salvas, os milagres, as curas, a libertação, como o nome de Jesus foi proclamado entre os judeus e gentios também. E os historiadores, eles falam, pastor Afrânio, pastor Sidney, que essa viagem missionária, ela durou aproximadamente de 12 meses a 18 meses. Então, o que nós podemos aprender, irmãos, com tudo isso, com essa viagem, né? Sofrimento e as dificuldades, pastor Afrânio, fazem parte do chamado de servir a Deus. Muitas vezes, como crentes, hoje, quando encontramos sofrimentos, perguntamos a Deus por quê? Só que às vezes há propósitos nesses sofrimentos, nessas dificuldades, né? Como eu já mencionei anteriormente, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? No entanto, ele também prometeu que nós venceríamos, que ele estaria conosco também. Paulo e Barnabé, irmãos, nos ensinam que esse princípio, quando voltaram para a igreja nascente da primeira viagem missionária, eles deram um relatório. É importante fazermos relatório, é importante fazermos prestação de contas também, né? E eles, no meio de tudo isso, eles viram a mão de Deus agindo, operando, salvando também. Então, que nós possamos ser usados por Deus, que as nossas vidas sejam impactadas pelo poder do Evangelho e na presença do Espírito Santo também, pastor Afrânio. Pastor Sidney, suas palavras, considerações finais desse programa. Interessante que a palavra, ela continua sendo a mesma. Amém. O poder continua sendo o mesmo. Então, com esses exemplos, irmão, irmã, jovem, que nós possamos ser ousados, né? E nos colocar à disposição da Igreja de Cristo para levar a preciosa mensagem de salvação. Quantos Paulo estão por aí que precisa conhecer verdadeiramente o nome de Cristo? Deus, né, vai usar a mim, Deus vai usar a você. Não importa a igreja onde você está, não importa a cidade que você mora, é aí onde você está, é aí que Deus quer usar você, para que o nome dele seja conhecido daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Então ouça a voz do Espírito Santo. Se coloque diante do Senhor. Diga ao Senhor, estou aqui, Senhor. Envia-me a mim, para que eu possa ser instrumento de bênção em tuas mãos, para que eu possa cooperar um pouquinho mais na pregação da mensagem do reino. Seja de uma palavra dita, seja um testemunho, ou a sua própria vida sendo um testemunho de exemplo, para que aqueles que não conhecem Jesus Cristo possam conhecer verdadeiramente o amor de Cristo. Se coloque à disposição do Senhor. Muitos estão morrendo, e morrendo sem salvação. Que você possa ser um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, e que vidas possam ser salvas através da sua vida. Somente pregue. Quem vai convencer é o Espírito Santo, que convenceu Paulo e tantos outros personagens bíblicos, né? E que foram grandes homens e grandes servos de Deus. O perseguidor da igreja, ele passou a ser um seguidor de Cristo. E o Espírito Santo usou grandemente a vida desse homem, que era um perseguidor, usou de uma maneira tal que quase 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo.
Quantas igrejas esse servo de Deus ele abriu? Talvez você não vai abrir uma igreja, mas você pode ser mais útil no reino de Deus. Que Deus te abençoe, você e a família. É a minha palavra e o meu desejo em Cristo Jesus. Amém. Pastor Luciano, suas considerações finais também, então. E nisso a gente, daqui a pouco, vai ter uma palavra de oração, então, pastor Sidney, para a gente encerrar. Pastor Luciano. Amados, por último, eu gostaria de lembrar que, assim, olha, o ministério e o evangelismo, ele é melhor realizado através de um trabalho em equipe. Nós precisamos ir de 2 em 2, nós precisamos entender que é importante todos se envolver na obra. E é na unidade que o Espírito Santo age, né? Exatamente. E por último, eu queria pedir para você também, há muitos desafios no trabalho missionário. Então é importante que você contribua com a campanha AME, é importante que você ore, é importante que você se envolva, é importante que você conheça quais são os nossos desafios, os projetos que a nossa convenção, quer abrir, está abrindo e precisa manter também. Amém. Porque a obra de Deus é feita não é com a oração, mas com os recursos também e com a mão de obra também. Amém. Glória seja a Deus. Pastor Sidney, por favor, então, vamos ser despedidos desse encontro, uma palavra de oração, então, para a gente encerrar essa nossa participação de hoje. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, Jesus. Graça, meu Deus, nós te damos, Pai Santo, ó Deus de misericórdia, e nós te louvamos, Pai, pelos grandes feitos que o Senhor tem operado na tua igreja, através da tua igreja, mesmo, Senhor Deus, em tempos de dificuldade, mas o Espírito Santo tem, meu Deus, operado através de nossas vidas, Pai. Deus continua abençoando, Jesus, vidas. Abençoando, Senhor Deus, as famílias, Pai, que vão estar aí acompanhando, meu Deus, ó Pai Santo, esse estudo. Que eles possam, Deus, ser visitados, ser impactados pelo Senhor, ó Pai de misericórdia. Abençoando, Jesus, cada um lá na sua igreja, cada um no seu ministério, abençoando talvez aquele ouvinte que vai estar ouvindo essa palavra, que ainda não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador da sua vida. Espírito Santo, visita essas vidas, quebranta esses corações, Pai. Abre, Jesus, a mente deles, o coração deles, para que eles possam entender que eles são também pecadores e precisa, Jesus, ó meu Deus, entender o sacrifício da cruz. Abençoa a tua igreja, meu Deus, usa, Jesus, a cada um, meu Deus, ó Pai Santo, para o teu louvor, Jesus, e a tua glória. Graça nós te damos, Pai, no nome de Jesus Cristo, a nossa oração de louvor e de gratidão ao Senhor, meu Deus, em Cristo Jesus, nós oramos e somos gratos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastores. Obrigado a cada um dos que participaram conosco. Agora vou olhando para essa câmera de aqui. É uma benção a gente poder estar juntos e contamos com você na próxima sexta-feira para a gente juntos aqui continuar olhando para vidas impactadas em Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a todos. Pastores, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Até mais.